Oi, pessoal. Nós aí de volta com a chamada a Rede Verdade, né? Vamos batizar assim. Porque o que tem de mentira por aí por fora não é brinquedo, não. E coisas esquisitas acontecendo aí o tempo todo, você tá vendo? E infelizmente o noticiário da mídia brasileira, ela não reporta necessariamente a verdade. Existe um viés que é direcionado pela vontade dos empresários, porque a grande mídia brasileira é dominada pelos empresários, e empresário, o que interessa para empresário é lucro, o resto que se exploda e vamos nós. Hã? Querem acabar com o Pix. Ora, imagine você, o Pix. Mas, antes de mais nada, deixa eu pedir aqui a você que, se é novo no canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para receber as atualizações, isso é muito importante para a gente. E que, se puder, comente com outras pessoas sobre o canal para que a mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis. Tem muita gente que precisa acordar. E vamos ao assunto. Nós sabemos que o governo americano taxou produtos brasileiros usando argumentos fúteis, porque na verdade, o governo americano quer as riquezas do Brasil e principalmente acabar com o Pix. O Pix, que é uma plataforma de pagamento, você sabe disso, concebida e usada no Brasil e agora em partes do mundo, não tem. Você faz um pagamento, é instantâneo, sai da tua conta para quem você quer mandar imediatamente, o comerciante usa imediatamente, tu chega na feira, compra até um molho de coentro com o Pix. Porque não paga taxa. Pix é livre de tarifa. Mas governo americano, para eles, isso não presta não. Só presta aquilo que você paga taxa. A economia, por outro lado, a economia americana está em plena decadência. Não serei eu ou você, talvez, que não veja o fim do domínio americano no mundo, mas isso fatalmente vai acontecer, como aconteceu com todos que pensavam que dominariam o mundo. Porque se não fosse assim, a maior potência do mundo ainda seria o Império Romano, ou Persa, ou Maia, ou Gengis Khan. Então, enfim, todos aqueles que se tornaram grandes demais e que pelo próprio peso começam a cair. É o que está acontecendo agora com os Estados Unidos. Porque só se preocupa em fazer guerra, e guerra é cara. São duas vertentes. Quando consegue invadir o país com ajuda, como está acontecendo aqui no Brasil, a família Bolsonaro trabalhando incessantemente para que o governo americano tome o Brasil, quando eles não conseguem assim, vão para a invasão militar. É assim. Só que hoje o mundo começou a acordar, começou a mudar, a entender que, no final das contas, existem outros meios de comércio. Porque hoje funciona assim. Um país vende para o outro, mas tem que pagar uma tarifa de dólar. E o Pix acabou com isso. Você pode vender sem pagar, mas por que esse pedágio? Não porque a moeda mundial é o dólar, não, sim. Mas eu não tenho a minha moeda, você não tem a sua, então eu pago na minha, você paga na sua e está tudo aí. Não é só fazer a conversão. O dólar vai acabar? Não. O que vai, e o que precisa e o que deve ocorrer é que as relações comerciais internacionais comecem a acontecer fora do dólar. Um grupo isso você não vai ver na imprensa normal, comum, um grupo de senadores americanos, 11 ao total, que são membros da Comissão de Economia do Senado americano, criticaram duramente o governo Trump pelas tarifas ao Brasil. Elas não são técnicas, elas são meramente políticas para proteger um sujeito que tentou dar um golpe, não deu certo e está preso. E abertamente os bolsonaristas raízes dizem: nós precisamos eleger Flávio Bolsonaro para libertar Jair Bolsonaro. Ora,
Tem tanta gente aí na cadeia que precisava ser libertada e não é, porque não tem uma família para lutar por eles, para gastar por eles, com advogado, etc e tal. E aí a família vai se engalfinhando com o poder, a podridão da família vai saindo aí na mídia, que continua do mesmo jeito. Qual o problema? Por que nós estamos falando sobre essas coisas? Nós estamos falando sobre essas coisas para alertar sobre a sua responsabilidade neste ano de campanha. Você pode escolher por um Brasil livre e soberano, que está com a menor taxa de desemprego dos últimos tempos, tirou mais de 30 milhões de pessoas da linha da miséria, e olhe, nesse exato momento, 45 milhões de pessoas estão sem a garantia alimentar nos Estados Unidos. É assim. A investida deles na América Latina é notória. Eles interferiram em eleições, e onde não tem interferido, fizeram como fizeram na Venezuela, e aqui eu não estou defendendo Maduro, não. Mas invadir o país, prender o presidente deles para roubar a riqueza do país, aí paciência, gente, isso não é ajuda, não. Ajudaram o Javier Milei na Argentina. Olha o que é que está acontecendo. Aí os jornais dizem, a economia da Argentina vai bem. Vai bem? Na mesma matéria, e aí é que corre o perigo de você ouvir certas coisas e não questionar, é exatamente esse. Milei está recuperando a economia argentina. Você vê essa manchete e diz, ó, tá vendo o povo falando mal do cara, e o cara aí... O que você não percebe é que nessa mesma matéria, onde o jornal diz que a economia está sendo recuperada, ele diz também que o comércio está estagnado. É um contrassenso. Como você recupera a economia estagnando o comércio? Porque não tem emprego. O desemprego é grande. Se não gera emprego, não gera renda. Se não gera renda, não tem quem compre. Que recuperação econômica é essa? Às custas de quantos lares e famílias que tinham alguma coisa para comer e hoje passam fome? Mais de 50 mil argentinos já fugiram para o Brasil. E agora o Milei baixou um decreto, uma lei, para expulsar estrangeiros do país que falem mal da Argentina. Porque a gente é assim. Isso é como algumas pessoas, presta atenção na comparação. Algumas pessoas que são invejosas, que não querem trabalhar, que não querem lutar, vê um amigo, um vizinho com um carro novo, e diz, eita, fulano já está com carro novo, ó. Tal, e começa esse jogo de inveja e tal. Essa situação eu estou lhes contando porque você sabe que existe mesmo, mas ela existe também entre países. Enquanto os países da América Latina, a grande parte deles se estagnaram dentro dos seus próprios países, o Brasil trabalhou, se tornou grande, e aí vem a inveja de alguns países. Porque estão comparando o Brasil a um império. Diferentemente dos Estados Unidos, o Brasil não invade país nenhum. O Brasil vende e compra. O Trump quer danadamente acabar com o PIX e quer tomar conta do Brasil, porque, entre outras coisas, ele está perdendo uma guerra fundamental para grandes nações, que é com a China. Uma das maiores potências do mundo hoje é China. E a China domina a tecnologia e está dando um couro na tecnologia americana. Mas porque tudo que o americano faz, o pensamento não é primeiro ajudar ninguém. O primeiro pensamento, vou fazer porque vou ganhar muito dinheiro.
é o capitalismo insano americano. Tanto é que o americano classe média que está agora sofrendo horrores com a política de Donald Trump, ele, no pensamento dele, ele acha que a coisa está ruim. E ele não imagina que está ruim porque ele, o país dele, está tornando essas coisas ruins. Então ele tem uma alternativa. É preciso guerra mesmo, invade. Porque ele foi criado, concebido a mente dele desse jeito. Padrão americano é imutável, mas não disseram a eles como esse padrão americano chegou ao estágio atual. Você está entendendo? Esqueceram de dizer a eles. Ou eles não se preocuparam em procurar saber a verdade sobre isso. E o resultado é o que nós estamos vendo. Porque não pense você que o que Donald Trump está fazendo é a favor do povo americano, não. As tarifas, quem paga é o consumidor americano. E o fruto dessas tarifas, quem fica com ela é o governo americano. O importador americano vai importar um produto brasileiro caro. É claro que ele tem que vender caro. Como o importador brasileiro tem que pagar uma tarifa, essa tarifa não diminui o valor do bem nos Estados Unidos. O valor do imposto vai para o governo americano. E a economia americana deve, o PIB americano, que é o maior do mundo, tem um déficit estratosférico. Então vem aí a sua responsabilidade. Questione, se pergunte os porquês. Por que é que uma família está tão empenhada em que um deles seja o presidente da República Brasileira, se ele não tem absolutamente nada para oferecer ao povo do Brasil? Ele só está oferecendo à família dele. E olha, você conhece aquele ditado? Me diz com quem anda que eu te direi quem és? Olha com quem esse cidadão está andando. Donald Trump, Javier Milei e Netanyahu. Assim fica difícil. A escolha está fácil. Facílima. É só você acordar, perceber e querer. O que é a pergunta básica? O que é que eu quero para o Brasil? Continuamos na próxima, ok?